Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Introdução. Na Bíblia hebraica, os livros de Josué, dos Juízes, de Samuel e dos Reis são chamados profetas anteriores, em contraposição aos profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Essa designação se explica por uma tradição segundo a qual esses livros foram compostos por profetas. Josué seria o autor do livro que leva o seu nome, Samuel teria escrito Juízes e Samuel, e Jeremias seria o autor de Reis. Ela se justifica pelo caráter religioso que lhe é comum. Esses livros que chamamos históricos têm por tema principal as relações de Israel com Yahvé, sua fidelidade ou infidelidade, sobretudo, infidelidade à palavra de Deus, cujos porta-vozes são os profetas. De fato, os profetas intervêm com frequência. Samuel, Gade, Natã, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, sem contar outras figuras de menor destaque. Os livros dos reis apresentam o quadro em que se exerceu o ministério dos profetas escritores antes do exílio. Esses livros, vinculados assim ao que os segue na Bíblia, vincula-se também ao que os precede. Por seu conteúdo, constituem a sequência imediata do Pentateuco, no fim do Deuteronômio. Josué é designado como sucessor de Moisés, e o livro de Josué começa no dia seguinte ao da morte de Moisés. Chegou-se a supor que houvesse uma unidade literária entre os dois conjuntos, e procurou-se a sequência dos documentos ou das fontes do Pentateuco no livro de Josué, formando-se assim o Hexateuco, ou foi-se mais longe ainda, incluindo-se até os livros dos reis. Mas esses esforços para se reencontrarem os documentos do Pentateuco em Juízes, Samuel e Reis não deram nenhum resultado satisfatório. Até mesmo o livro de Josué só permite dificilmente reencontrar a sequência dos documentos do Pentateuco. Por outro lado, a influência do Deuteronômio e de sua doutrina, aí é claro, e os partidários de um Hexateuco devem admitir uma redação deuteronomista de Josué. Tais relações com o Deuteronômio continuam nos livros seguintes, embora de maneira variável. São extensões em Juízes, muito limitados em Samuel, dominantes em Reis, mas sempre são reconhecíveis. Levantou-se, portanto, a hipótese de que o Deuteronômio era o início de uma grande história religiosa que se prolongava até o fim de Reis. Depois que o Deuteronômio justificou historicamente a doutrina da eleição de Israel e definiu a constituição teocrática que dela resulta, o livro de Josué mostra a instalação do povo eleito na terra a ele prometida, e o dos Juízes traça a sucessão de suas apostasias e de seus retornos à graça. Os livros de Samuel, depois da crise que conduziu à instituição da realeza e pôs em perigo o ideal teocrático, expõe como se realizou esse ideal no tempo de Davi. Os dos reis descrevem a decadência que começou desde o reinado de Salomão e que, por uma série de infidelidades e apesar de alguns reis piedosos, levou à condenação do povo por seu Deus. O Deuteronômio teria sido desligado desse conjunto quando se quis reunir tudo o que se referia à pessoa e à obra de Moisés. CF Introdução ao Pentateuco. Conferir Introdução ao Pentateuco. Essa hipótese parece justificada, mas deve ser completada ou corrigida por dois corolários. Por um lado, a redação deuteronomista se exerceu sobre tradições orais ou documentais escritos que diferem pela idade e pelo caráter e que geralmente já estavam agrupadas em coleções.
e a redação retocou de modo desigual os materiais que usava. Isso explica por que os livros, ou grandes seções deles, conservam sua individualidade. Por outro lado, esta mesma redação deuteronomista não foi feita de uma só vez, e cada livro ostenta indícios de várias edições, a julgar pelo Livro dos Reis, cujo testemunho é o mais claro. Houve pelo menos duas redações, uma logo depois da reforma de Josias e outra durante o exílio. Sobre esses diversos pontos serão dados esclarecimentos quando abordarmos cada livro em particular. Em sua forma definitiva, pois estes livros são obra de uma escola de homens piedosos, imbuídos de ideias de Deuteronômio, que meditam sobre o passado de seu povo e dele tiram uma lição religiosa. Mas eles não conservam também tradições ou textos que remontam até a época heróica da conquista, com a narração dos episódios notáveis da história de Israel. O fato de esta ser apresentada como uma história santa não diminui seu interesse para o historiador e realça seu valor para aquele que tem fé, e quão não só aprenderá nela a encontrar a mão de Deus em todos os acontecimentos do mundo, mas também reconhecerá na solitude exigente de Yahvé para com seu povo eleito. A lenta preparação do novo Israel, a comunidade dos fiéis. O livro de Josué divide-se em 3 partes. A conquista da terra prometida, de 1 a 12. B. A partilha do território entre as tribos, 13 a 21. C. O fim da carreira de Josué, especialmente seu último discurso e assembleia de Siquém, 22 a 24. É certo que este livro não foi escrito pelo próprio Josué, como o admitiu a tradição judaica, e que lança a mão de diferentes fontes. Na primeira parte, reconhece nos capítulos 2 a 9 um grupo de tradições que se prendem ao santuário benjaminista de Gilgal, a história de uma mulher, Raabe, e a de um grupo de estrangeiros, os Gabaonitas, enquadra esse primeiro conjunto literário, e nos capítulos 10 a 11, 2 histórias de batalhas, a de Gabaon e a de Merom, das quais se faz depender a conquista de todo o sul e depois o de todo o norte do país. A história dos Gabaonitas, capítulo 9, estendendo-se até o 10, de 1 a 6, serve de ligação entre esses 2 grupos de capítulos que provavelmente estavam reunidos desde o começo da época monárquica. As tradições reconhecidas nos capítulos 3 a 8 foram conservadas em Gilgal, no santuário de Benjamim. A figura de Josué, que é um efraimita, poderia ser aqui secundária. Sua presença nos relatos quer salientar que, desde antes da realeza, a entrada em Canaã se fez sobre um chefe único. O aspecto etiológico destes relatos, isto é, seu cuidado de explicar fatos ou situações que permanecem observáveis, é inegável e obedece a uma motivação histórica. Nos relatos relativos a Jericó, capítulo 6, e Ai, capítulo 8, a historicidade dos acontecimentos relatados é difícil de provar e não recebe apoio das descobertas arqueológicas. A segunda parte é uma explanação geográfica do tipo totalmente diverso. O capítulo 13 localiza as tribos de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés, já instaladas por Moisés na Transjordânia, conforme Números 32, conferir Deuteronômio 3, de 12 a 17. Os capítulos 14 a 19 referem-se às tribos a oeste do Jordão e combinam 2 espécimes de documentos, uma descrição dos limites das tribos, que é de uma precisão muito desigual e que remonta em substância à época pré-monárquica, e listas de cidades que foram incorporadas. A mais detalhada é a da cidade de Judá,
15, que completada por uma parte da cidade de Benjamim, 18, 25 a 28. Divide as cidades em 12 distritos. Ela reflete uma divisão administrativa do reino de Judá, provavelmente do tempo de Josafá. A maneira de complementos, o capítulo 20 enumera a cidade de refúgio, cuja lista não é anterior ao reinado de Salomão. E o capítulo 21, que fala das cidades levíticas, é a adição posterior ao exílio, que utiliza, no entanto, recordações da época monárquica. Na terceira parte, o capítulo 22, sobre o retorno das tribos da Transjordânia e a ereção de um altar à beira do rio, conserva traços das redações deuteronomista e sacerdotal. Tem como origem uma tradição particular, cuja idade e sentido são incertos. O capítulo 24 preserva a antiga e autêntica lembrança de uma assembleia em Siquém e do pacto religioso aí concluído. A redação deuteronomista pode-se atribuir, além dos retoques de detalhe, as seguintes passagens. 1. Em grande parte, 8, 30 a 35, 10, 28 a 43, 11, 11 a 24, 12, exceto a lista, 22, 1 a 8, 23, a revisão de 24. O modo pelo qual o capítulo 24, retocado no espírito do Deuteronômio, foi mantido ao lado do capítulo 23, que nele se inspira, mas provém de outra mão, constitui um sinal de duas edições sucessivas do livro. Este apresenta a conquista de toda a terra prometida como o resultado de uma ação conjunta das tribos sob a chefia de Josué. O relato de Juízes 1 apresenta um quadro diferente. Aí se vê cada tribo lutando por seu território e muitas vezes sendo derrotada. Trata-se de uma tradição de origem judaica, cujos elementos penetraram na parte geográfica de Josué. 13, 1 a 6, 14, 6 a 15, 15, 13 a 19, 17, 12 a 18. Essa imagem de uma conquista dispersa e incompleta está mais próxima da realidade histórica, a qual só se pode reconstituir de modo conjectural. A instalação no sul da Palestina foi feita a partir de Cádiz e do Negueb, sobretudo por grupos que só progressivamente foram integrados a Judá. Os Calebitas, os Cenezeus, etc., e os Suneonitas. A instalação na Palestina Central foi levada a efeito por grupos que atravessavam o Jordão sob a guia de Josué, e eram formados pelos membros das tribos de Efraim e Manassés, e de Benjamim. A instalação no norte é uma história à parte. As tribos de Zabulon, Isacar, Assé e Neftali estavam estabelecidas já desde uma certa época, e não desceram ao Egito. Em Siquém, elas aderiram à fé já vista, que o grupo de Josué trouxera, e conquistaram seus territórios definitivos, lutando contra os cananeus que os tinham subjugado ou que os ameaçavam. Nessas diferentes regiões, a instalação se processou em parte mediante operações bélicas, em parte por uma infiltração pacífica e por alianças com os que anteriormente ocupavam o país. É preciso considerar como autêntico o papel de Josué na instalação na Palestina Central, desde a passagem do Jordão até a Assembleia de Siquém, tendo em vista a data que foi indicada para o Êxodo. Introdução ao Pentateuco, página 27. Pode-se propor a seguinte cronologia: cerca de 1250, entrada dos grupos do Sul, a partir de 1225, ocupação da Palestina Central pelos grupos vindos da Transjordânia, cerca de 1200 a.C., expansão dos grupos do Norte. Dessa história complexa, que só de modo hipotético reconstituímos o livro de Josué, oferece um quadro idealizado e simplificado. É idealizado a
epopeia da saída do Egito é idealizada. A epopeia da saída do Egito tem sua sequência nessa conquista que Deus intervém milagrosamente em favor de seu povo. É simplificado. Todos os episódios se polarizam em torno da grande figura de Josué, que dirige os combates da casa de José, capítulo 1 a 12. E é a quem é atribuída uma divisão do território que não foi efetuada por ele, nem de uma vez só, nem de uma só vez, capítulo 13 a 21. O livro termina com a despedida e a morte de Josué, 23, 24, 29 a 31. Assim, do começo ao fim, é ele sua personagem principal. Nele, os padres da igreja reconheceram uma prefiguração de Jesus. Não apenas tem ele o mesmo nome, Salvador, mas também a passagem do Jordão, que, com ele à frente, dá a entrada na terra prometida. É tipo do batismo de Jesus, que nos dá acesso a Deus. A conquista e a divisão do território tornaram-se imagem das vitórias e da expansão da igreja. A terra de Canaã é realmente no horizonte do Antigo Testamento, o verdadeiro tema do livro. O povo que havia encontrado seu Deus no deserto recebe agora a sua terra e a recebe do seu Deus, pois foi Yahvé quem combateu em favor dos israelitas. Capítulo 23, 3 a 10, 24, 11 a 12. E lhes deu em herança o país que prometeu aos pais. 23, 5 a 14. 23, 5, 14. O livro de Juízes compreende 3 partes desiguais. A. Uma introdução, capítulo 1 a 2 e 5. B. O corpo do livro, 2, 6 a 16, 31. C. 2 adições que narram a migração dos danitas com a fundação do santuário de Dan, 17 a 18, e a guerra contra Benjamim em punição do crime de Gabaá, 19 a 21. A atual introdução ao livro 1 a 2 e 5 de fato não lhe pertence. Dissemos, a propósito do livro de Josué, que ela apresenta um quadro diferente da conquista e de seus resultados, considerado do ponto de vista judaíta. Sua inserção ocasionou a repetição em 2, 6 a 10 das notícias sobre a morte e sepultura de Josué, que já tinham sido dadas em Josué 24, 29 e 31. A história dos juízes é narrada na parte central, 2, 6 a 16, 31. Os modernos distinguem 6 juízes maiores: Otoniel, Aod, Baroque e Débora, Gedeão, Jefté e Sansão, cujos atos são contados de um modo mais ou menos detalhado, e 6 juízes menores: Samgar, 3, 31, Tola e Jair, 10, 1 a 5. Abessã, Elon e Abdon, 12, 8 e 15, que são recordados apenas brevemente. Mas essa distinção não é feita no texto. Há uma diferença muito mais profunda entre os dois grupos, e o título comum de juízes, que lhes é dado, é o resultado da composição do livro, que reuniu elementos a princípio estranhos entre si. Os juízes maiores são heróis libertadores. Sua origem, seu caráter, suas ações variam muito, mas têm um traço comum. Receberam a graça especial, um carisma. Foram especialmente escolhidos por Deus para a missão salvífica. Suas histórias foram contadas primeiro oralmente, sob diferentes formas, e foram acrescidas de vários elementos. Finalmente foram reunidas num livro dos libertadores, composto no Reino do Norte na primeira parte da época monárquica.
Ele compreendia a história de Aod, e de Baraque, e de Débora. Ele compreendia a história de Aod, a de Baraque e de Débora. Talvez já influenciada pela narrativa de Juízes 11. Josué 11. Referente a Jabim de Assó, a história de Gedeão, Jerobal, a que se ligou o episódio da realeza de Abimeleque e a história de Jefté com a de sua filha. Recolheram-se duas antigas composições poéticas, o Cântico de Débora, 5, que faz duplicata com a narração em prosa 4, e o Apólogo de Joatão, 9, 7 a 15, dirigido contra a realeza de Abimeleque. Neste livro, os heróis de certas tribos tornavam-se figuras nacionais que haviam travado as guerras de Javé em favor de todo Israel. Os juízes menores, Tola, Jair, Abissam, Elon e Abdon, pertencem a uma tradição diferente. Não é atribuído a eles nenhum ato salvítico, apenas são doadas informações sobre sua origem, sua família e o lugar de sua sepultura. E se diz que julgaram Israel durante um número exato e variável de anos. Conforme os usos dos verbos shafat, julgar, nas línguas semíticas do Oeste, que tem parentesco com o hebraico, em Mari no século XVIII a.C., em Ugarit no século XIII, até mesmo nos textos feníticos e púnicos da época greco-romana, os sufetes de Cartago, esses juízes, não apenas administravam a justiça, mas também governavam. Sua autoridade não ia além de sua cidade ou de seu distrito. Foi uma instituição política intermediária entre o regime tribal e o regime monárquico. Os primeiros redatores deuteronomistas possuíram informações autênticas sobre esses juízes, mas estenderam seu poder a todo Israel e colocaram-nos em sucessão cronológica. Transferiram seu título aos heróis do livro dos libertadores, que assim se tornaram juízes de Israel. Jefté serviu de elo para unir os dois grupos. Fora libertador, mas fora também juiz. Fora libertador, mas também dois grupos. Fora libertador, mas fora também juiz. Eram conhecidas e dadas a seu respeito as mesmas informações, 11, 1 a 2, 12, 7, que para os juízes menores, em cujo meio sua história é inserida. Foi incluída também uma figura que, a princípio, nada tinha em comum com nenhum dos dois grupos. O singular herói danita Sansão, que não fora nem libertador nem juiz, mas cujas façanhas contra os filisteus eram contadas em Judá, 13 a 16, ajuntou-se à lista Otoniel, 3, 7 a 11, que pertence à época da conquista. Conferir Josué 14, 16 a 19, Juízes 1, 12 a 15, e mais tarde Samgar, 3, 31, que sequer é israelita. Conferir Juízes 5, 6. Obtinha-se assim o número de 12, símbolo de todo Israel. Foi igualmente a redação deuteronomista que deu ao livro seu quadro cronológico, conservando as informações autênticas sobre os juízes menores. Ela salpicou as narrativas de indicações convencionais, repetindo os números 40, duração de uma geração, 80, seu múltiplo, ou 20, sua metade, no esforço para obter um total que, combinado com outros dados da Bíblia, corresponde aos 480 anos que a história deuteronomista coloca entre a saída do Egito
e a construção do templo. 1 Reis 6:1. Nesse quadro, as histórias dos juízes preenchem sem deixar lacunas o período decorrido entre a morte de Josué e o começo do ministério de Samuel. Mas os redatores deuteronomistas deram ao livro, sobretudo, seu sentido religioso. Este se exprime na introdução geral de 2:6-3, 6, e na introdução particular à história de Jefté, capítulo 10, 6-16, bem como nas formas redacionais que constituem quase toda a história de Otoniel, que é a composição deuteronomista, e que servem de moldura para as grandes histórias seguintes. Os israelitas foram infiéis a Yahvé, e ele os integrou a opressores. Os israelitas invocaram Yahvé, o qual lhes enviou um salvador, o juiz. Mas as infidelidades se repetem, o ciclo recomeça. Esse livro deuteronomista dos juízes teve pelo menos 2 edições. Os indícios mais claros são os 2 elementos que se somam na introdução, capítulo 2, 11-19 e 2, 6-10, mais 2, 20-3 e 6, e as 2 conclusões da história de Sansão, 15, 20 e 16, 30, que significam que o capítulo 16 é a adição. Este livro não continha ainda os apêndices 17-21. Estes não narram a história de algum juiz, mas relatam acontecimentos que se deram antes da instituição da monarquia, razão por que foram acrescidos no fim do livro, após o retorno do exílio. Reproduzem antigas tradições e tiveram longa história literária ou pré-literária antes de serem inseridos aqui. Os capítulos 17 e 18 têm como origem uma tradição danita sobre a migração da tribo e a fundação do santuário de Dan, que foi modificado em sentido pejorativo. Os capítulos 19 a 21 combinam 2 tradições dos santuários de Masfa e de Betel, que foram estendidas a todo Israel, talvez de origem benjaminita. Essas tradições foram revisadas em Judá no sentido hostil à realeza de Saul em Gabaá. O livro de Juízes é quase a única fonte para o conhecimento da época. Ele não nos permite escrever uma história contínua. A cronologia que apresenta é artificial, como já vimos. Ela justapõe períodos que podem ter sido simultâneos. As opressões, como as libertações, nunca concerniam mais do que uma parte do território, e a época dos juízes não se prolongou por mais de 1 século e meio. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.